Olá pessoal, nesse estudo de caso, nós vamos agora utilizar testes baseados em propriedade para verificar alguns algoritmos sobre árvores binárias de busca. Então primeiro, a gente vai considerar essa definição usual de árvores binárias de busca, formadas por dois construtores, um para representar as folhas, que é a árvore vazia, e um para representar um nó interno da árvore binária, que é formado por um valor de tipo A, uma subárvore esquerda e uma subárvore direita. Bem, a gente já sabe, que uma árvore pode ser considerada de busca se todos os valores à esquerda são menores que o valor que está no nó atual e se todos os valores à direita são maiores que o valor atual. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o nosso objetivo aqui é mostrar, por exemplo, que a operação de inserção ela preserva a propriedade de uma árvore ser binária, de busca. Ou seja, se eu tenho uma árvore binária de busca e executo o algoritmo de inserção, o resultado disso tem que ser uma árvore binária de busca. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a classe Foldable, que é uma classe que define a operação de fold-r, tá? Para árvores. Eu defini essa operação, na biblioteca de Haskell tem diversas funções que são implementadas em termos dessa operação. Como eu tenho fold-r para árvore, eu vou ter várias funções que vão funcionar para a minha definição de árvore. Por exemplo, eu vou ter a função all, que verifica se todos os elementos de um foldable f atendem uma determinada condição especificada por uma função de tipo aSetaBool. Então, com isso, eu vou usar essa função all para definir a propriedade de uma árvore ser uma árvore binária de busca. Então, veja que isso está definido pela função bst. Se for uma árvore binária de busca, se ela for uma folha, o resultado é verdadeiro. E se for um nó interno, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se todos os nós da subárvore esquerda são menores ou iguais ao valor x do nó atual e se os nós da árvore direita são todos maiores ou iguais. Então, essa função aqui que define a propriedade de uma árvore ser uma árvore binária de busca. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero testar que essa função insert, tá? Se ela recebe como entrada uma árvore binária de busca, ela vai produzir como resultado uma árvore binária de busca. Então, um primeiro passo para eu fazer isso, eu vou ter que criar um gerador de árvores binárias. Então, aqui eu usei a mônada gen para criar geradores, tá? De árvores binárias. A ideia aqui é que eu vou usar um parâmetro de inteiro para limitar a altura das árvores que eu estou gerando. E sempre quando esse parâmetro de altura for menor ou igual a 1, eu vou gerar uma folha. Se ele não for menor ou igual a 1, o que eu vou fazer? Ou eu vou gerar uma folha com 20% de probabilidade, ou eu vou gerar um nó interno com 80% de probabilidade. E vejam que as subárvores eu vou criar para um parâmetro aqui que eu chamei de N1, que basicamente é o resultado da divisão inteira do parâmetro N por 2. E com isso, a cada passo eu vou dividindo a altura da árvore por 2, o que evita a geração de árvores demasiadamente grandes. Bem, então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a seguinte propriedade do insert. A ideia é que eu vou escolher aqui um valor, primeiro, entre 5 e 10, para ser a altura. Dado esse valor de altura, eu vou especificar que para toda árvore T gerada pelo gerador de árvore que eu mostrei anteriormente, e para todo inteiro x, se a árvore T for uma árvore binária de busca, então o resultado de inserir x na árvore T também vai ser uma árvore binária de busca. Então veja que a propriedade que eu queria está codificada usando essa função do tipo property. Bem, qual que é o problema aqui? Olha, vejam que, obviamente, o teste passou, executando aí com 1000 casos de teste, mas qual que é o problema? A gente teve um grande número de casos de teste descartados. Por quê? Porque
a, aquele gerador que eu construí para criar árvores binárias, ele não garante que a árvore gerada é uma árvore binária de busca. Então vejam que para concluir esse teste com 1000 testes, vamos falar assim, executados com sucesso, foi necessário criar 2.566 árvores binárias de busca. Dentre essas 2.566, apenas 1.000 tinham a propriedade de ser árvores binárias de busca. Então isso aqui não é o ideal. A gente tem que gerar já árvores binárias de busca e garantir com isso que a gente não gaste tempo de processamento gerando valores desnecessários. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o gerador para ele gerar apenas árvores binárias de busca. Como que eu vou fazer isso? A ideia é que eu vou gerar uma lista ordenada, tá? De valores, e a partir disso eu vou usar uma função que vai converter essa lista ordenada de valores em uma árvore binária de busca. Eu vou fazer isso usando o próprio fold-r para a lista, executando a operação insert e passando o caso base para a lista vazia, a árvore vazia. Então, sem mistérios, isso aí garante que eu vou gerar uma árvore binária de busca, se a minha implementação de insert estiver correta. Então, quando a gente cria um gerador, que a gente quer que esse gerador, todos os valores produzidos por esse gerador tenham uma determinada propriedade, é útil a gente criar uma propriedade para testar esse gerador. Então aqui eu fiz isso, que esse gerador gen_tri2 ele tem que gerar só árvores binárias de busca. Então aqui eu criei a propriedade que para toda árvore T gerada por gen_tri2, a propriedade de ser árvore binária de busca tem que ser verdadeira. Lembrando que a propriedade de árvore binária de busca está codificada na função BST. Então, fazendo isso, veja que o teste passa tranquilamente. Ou seja, está sendo gerado apenas árvores binárias de busca. Então agora, usando esse gerador, o gen_tri2, eu consigo fazer o teste que eu quero. Eu vou gerar uma árvore T e um valor x, e se T for uma árvore binária de busca, que vai ser, então o resultado de inserir x nessa árvore de T vai ser uma árvore binária de busca também. Então, ao executar esse teste, vemos que nós executamos 1000 testes com sucesso e não houve nenhum teste descartado, tá certo? Então vejam que com isso a gente já resolveu esse problema. Então, vamos ver aqui. Como eu disse, né, a parte de teste ela é meio inútil se a gente não tiver também um bom resultado de cobertura de código. Né? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tive aí, para esse caso de árvores binárias, a gente teve aí uma média de 94% de código executado, né? Teve somente uma guarda aí que não foi executada, tá? E teve uma cobertura aí de 80% das expressões booleanas. E por que a gente não teve 100% de cobertura? O problema central disso aí é que a gente está gerando só listas ordenadas. Então isso faz com que o processo de inserção ele sempre vai cair na situação em que o valor a ser inserido vai ser maior que o valor do nó atual. Tá? Então quando a gente olha o relatório HTML gerado pela ferramenta de cobertura de código, ele vai gerar no HTML e vai marcar em verde condições booleanas que são sempre verdadeiras para todos os casos de teste. Então, nesse caso aqui, vejam que o valor que eu estou querendo inserir, que é o x, ele é sempre maior do que o valor do nó atual. Então vejam que as duas condições para quando os valores são iguais ou quando o x é menor do que o y não são executadas no código e por isso a gente tem essa falha aí de cobertura de código. Então, tem alguns exercícios aí para vocês implementarem
nesse estudo de caso relativo à árvore de busca. E no próximo vídeo eu vou abordar o problema de a gente testar um pequeno compilador de expressões aritméticas para uma máquina de pilha. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!